muita gente pergunta e quer saber antes de viajar para cá, antes de visitar o país, como que é o clima, como que são as temperaturas. A gente achou interessante deixar esse gráfico com algumas médias de temperaturas máximas e mínimas de lugares pontuais no país. Não dá para deixar uma média geral do país, porque, né, a gente já falou aqui que existe muitas diferenças entre, mesmo Portugal sendo um país pequeno, já dá para ver pelo gráfico que as temperaturas são diferentes. Mas aqui a gente já tem essa ideia de que o mês de setembro começa a ter noites mais frescas, né? A gente vem de um verão em que as altas e as mínimas estão mais próximas. A partir do momento que a gente entra no mês de setembro, elas começam a se distanciar. A gente ainda tem algumas temperaturas altas, né? Agora, por exemplo, foi o Carlos, né, que diz 31 graus lá no Douro, né? O Douro é o interior, né, o que a gente poderia chamar de interior, né, a região de produção de vinho do Porto. Quanto mais para dentro, mais para interior, também fica mais abafado, as temperaturas também ficam mais altas do que a costa. Mas a gente tem uma média de, como Évora, por exemplo, que a gente marca aqui, no né? Alentejo, tá na região do Alentejo. Tá no interior e tem ali altas temperaturas, o 31 graus, por exemplo, como uma média de setembro. O Faro, que tá no Algarve, tem ali já a mínima um pouquinho mais alta do que o resto, né? Então a gente fala Faro, Algarve, Évora no Alentejo, Porto no norte, Lisboa ali sul. E a gente tem os arquipélagos que mostram também nesse período e ao longo do ano todo uma menor diferença entre máximas e mínimas, né? As máximas e as mínimas são um pouco mais próximas, né? Não tem uma variação tão grande de temperatura nas ilhas de modo geral. Agora, há anos que são mais frios, há anos que são mais quentes. Uma outra característica do mês de setembro é que a gente tem um início, uma primeira quinzena seca e a partir do final do mês vem um início de ocorrência de chuvas, né? Até bem tradicional pensar dessa forma. Até anotei aqui um provérbio que é águas verdadeiras por São Mateus as primeiras. São Mateus é dia 21 de setembro. E então, a partir do dia 20, segundo as tradições populares, a partir do dia 20, 21 de setembro, ou seja, essa virada pro outono, é uma época que começam a aparecer as chuvas. Outra curiosidade sobre o mês de setembro, que caracteriza bastante ele, o fuso, que ainda não muda. Portugal continua no seu horário de verão, então são 4 horas de diferença do horário de Brasília, que é Portugal continental, e o arquipélago da Madeira, enquanto as ilhas dos Açores estão com 3 horas de diferença do horário de Brasília, afinal elas ficam no meio do oceano, então o fuso horário delas é diferente do resto daqui e da Ilha da Madeira. A gente também achou interessante deixar isso, o início, o final de setembro, os horários, né, que nasce e o sol se põe também aqui em Portugal. O início da manhã, a volta de 7h10 da manhã no início do mês e no final do mês já pelas 7h30. E essa diferença de meia hora que a gente vê na noite do início de setembro, que é pelas 8 horas, e no final de setembro, que é pelas 7h20, 7h30, 7h20, marca exatamente a transição do outono,